Boa tarde, pessoal. Bom, como eu falei, eu vou comentar rapidamente aqui a prova a primeira avaliação de cálculo 2, tá? Que é justamente para dar para vocês uma ideia do porquê da nota que cada um tirou, tá bom? Então, ó, essencialmente, essa prova envolvia as técnicas de integração que a gente estudou, né, até então, com uma parte já do conteúdo de cálculo de volume de sólidos de revolução, tá? Então, na primeira, e lembrando que uma boa parte dessa prova eu retirei das listas de exercício, né? Inclusive, eu não cheguei a ver essa questão, né? De se teve, por exemplo, questão de lista de exercícios que na prova alguém cometeu um erro, porque isso aí é meio complicado, né? Eu acho que se a questão estava na lista, essas questões, até pelo fato de vocês poderem pesquisar e tudo, deveriam ser questões que vocês já deveriam ter a pontuação delas como certa, né? Mas enfim. Bom, na primeira questão, eu explorei, né, a primeira e a segunda, na verdade. A primeira são 6 integrais que era para a gente explorar aquela parte das técnicas de integração que a gente usa para resolver potências de seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante, enfim. E aí, no tocante a essa questão, eu só tenho duas coisas a dizer, né? Porque assim, você vai resolver a integral, vai usar um caminho, né, para resolver isso, que no caso aqui das potências de seno e das trigonométricas, essencialmente a gente viu que dependendo da potência ser par, ser ímpar, a gente usa determinadas identidades. Tem alguns casos também, dependendo do integrante, que a gente pode fazer uma mudança de variável, né? Você manipula alguma coisa inicialmente no integrando, chama uma parte lá de U, porque vê que o restante que aparece tem a ver com a derivada dela, então também pode ser feito isso. Inclusive teve pessoas que resolveram, não lembro agora qual foi dessas aqui, não me lembro agora, mas teve quem fez isso também, então podia, né? Desde que facilitasse, não tem nenhum problema, até porque quando a gente vê esse assunto ainda nas nossras aulas em sala, eu mostrei até um exercício que se resolvia assim, usando mudança de variável, tá? Mas aí o que aconteceu geralmente foi que, como essa forma de resolver, usar as identidades trigonométricas, tem caminhos que são mais fáceis e tem algumas identidades que você usa e leva para um caminho mais fácil de resolução, e tem outros que você pode usar, mas que torna mais demorada a resolução. Então foi isso que aconteceu. Teve algumas pessoas que usaram, tiveram pessoas que usaram as identidades que facilitavam a solução, deixavam mais simples. Teve outras pessoas que usaram também identidades que possibilitavam a resolução, mas que tornou mais complicado, tá? Então, assim, o que foi que aconteceu? No caso, por exemplo, não só da secante, como para qualquer uma das funções trigonométricas, a gente tem no livro fórmulas de recorrência, como por exemplo, eu coloquei até na segunda essa fórmula de recorrência para a integral da cotangente, de potências da cotangente, tá? Então tem para secante, cossecante, seno, tangente, enfim. Em sala, eu provei, por isso até que eu coloquei na prova, né, isso aqui na lista, que aqui é uma questão até de lista, eu coloquei em sala, eu fiz a da secante e fiz a da tangente, né? E teve quem usou, não lembro se foi no item A, mas teve quem usou em algum momento a fórmula de recorrência. No caso aqui da primeira questão, teve quem usou para secante e para cossecante. Só que eu fui bem claro na época que vocês estavam resolvendo. Eu mandei um áudio, até teve quem me perguntou, uma pessoa que me perguntou, e eu comentei nesse áudio e disse que valia para todo mundo da turma, que mesmo as fórmulas de recorrência que a gente já tinha provado, se você fosse usar essa fórmula, você tinha que provar. Até porque tem ela feita, a prova é pesquisada, tem tempo tinha tempo suficiente para escrever, né, essas demonstrações e mandar, como teve pessoas que mandaram a parte, mandaram um e-mail com a demonstração de algumas fórmulas e não incluíram na resolução da prova. Tudo bem, não tinha problema também desse jeito. Mas quem mencionou a fórmula de recorrência, mas não provou, então essa pessoa já perdeu metade da questão. Porque isso aí era a parte mais importante, é essa fórmula de recorrência, certo? Nesse caso. A resposta, então assim, o desenvolvimento da resolução da integral, obviamente que é o mais é o mais importante, mas o resultado também é importante que ele esteja correto, porque, por exemplo, se você fosse usar esse resultado para calcular uma área, né, ou seja, se você pegasse essa integral aí definida,
Se o resultado da integral indefinida não estiver correto, obviamente que o resultado da integral definida, que vem a representar uma área ou um volume, um comprimento de arco de uma dada curva, também não vai estar correto, certo? Então, quem resolveu, fez um desenvolvimento ok, mas chegou lá no final e errou alguma coisa na resposta, um sinal, um número que multiplicava uma função, enfim. Quem aconteceu isso, eu tirei 1/10, certo? Tirei 1/10. Quem usou fórmula de recorrência justificativa perdeu a metade, né? E quem deu uma resposta, mesmo que tivesse uma parte diferente, uma parte semelhante ao que seria o correto e uma parte diferente, mas nesse caso é uma parte da função que resulta da integral indefinida que está errada. Então, nesse caso, a questão não vale nada, né? Porque aí é mais complicado, você está errando uma parte bem significativa do resultado. Então, eu olhei as resoluções quando eu via as respostas, ia comparando ia olhando as respostas e via que tinha uma diferença do que deveria ser. Então, eu sempre olhava a resolução. Mas aí, geralmente, quando isso ocorre é porque na resolução tem algo errado. Então, se tem algo errado na resolução, a questão está errada, certo? Então, da primeira questão que eu tenho a dizer é isso. Porque se eu for entrar na solução, aí a gente vai se delongar muito e esse não é o objetivo principal, tá? O caso aqui da segunda, como eu disse, é uma fórmula de... teve e o que eu tinha falado, né? Da questão de que usaram... Não lembro se foi nessa questão aqui ou em alguma outra, mas eu acho que foi nessa. Teve quem usou fórmula de recorrência para o seno, integral de seno de x elevado a n, né? Só que aí tem um problema, pessoal. Essas fórmulas de recorrência, a potência sempre é um número inteiro positivo. Então você não pode usar essa fórmula de recorrência se a potência for um número inteiro negativo. Como apareceu nesse momento que foi usada, a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x. Você não pode usar a fórmula de recorrência para seno elevado a n de x, nesse caso, porque essa potência aí, quando você transformar em seno elevado a n de x, vai ser seno a menos 2. Então não dá para você aplicar, deixar lá o numerador e aplicar no denominador, porque aí é como se você estivesse dizendo que você pode aplicar a regra a fórmula de recorrência num quociente. Você aplica em cima e aplica embaixo. Não é bem assim. Até porque quem fez dessa forma pode olhar que o resultado está errado. Quando você pegar... que eu sempre disse, olhem se o resultado está errado. Qualquer integral indefinida que você resolver, você pode verificar se o resultado está errado ou definida. Como? Pegando o resultado lá da primitiva que você encontrou e derivando. Se o resultado der a função lá do integrando, tá ok. Se não der, é porque teve alguma coisa errada na solução. Tá? Então... essas fórmulas de recorrência, elas não podem ser usadas quando essa potência ela é negativa, é só quando ela for positiva, tá? Quando for negativa, aí é outra coisa, é outra história, é outra coisa que a gente vai tentar utilizar, certo? Porque na verdade nesse caso aí que fica a integral de 1 sobre o seno ao quadrado de x é a integral da cossecante, né, ao quadrado. Aí no caso da cossecante, a potência da cossecante, aí seria uma potência inteira positiva da cossecante, que aí você pode aplicar a fórmula de recorrência. Existe também, certo? Bom, aí na segunda... Aí, claro, quem usou essa forma de resolver essa integral 1 sobre seno ao quadrado de x dx, dessa maneira está errado. Até porque se você pegar o resultado de derivar, você vai ver que não vai dar o que aparece no integrando, tá bom? Então, na segunda, você tem uma integral de uma potência da cotangente, né? Cotangente elevada a n de x, certo? O n aqui é positivo. Então, nesse caso, pede para mostrar que é isso. Então, aqui era essencialmente usar, fazer destrinchar, porque como aparece aqui cotangente elevada a n menos 2, já imagina-se o quê? Que você vai escrever isso aqui como sendo cotangente elevada a n menos 2 de x vezes a cotangente ao quadrado, usa a identidade na cotangente ao quadrado, em termos da cossecante, né? E aí você vai ficar, já vai aparecer essa integral aqui, que vai dar a cossecante ao quadrado menos 1, a cotangente ao quadrado, né? Então, quando você multiplicar a cotangente n menos 2 por isso, vai ficar essa integral, e o outro termo fica a integral de cotangente elevada a n menos 2 vezes a cossecante ao quadrado. Que aí, quando você faz a mudança de variável, chama da cotangente, aí vai dar justamente esse pedaço aqui, certo? Então, essa daqui eu acho que a maioria, assim, quem resolveu acertou. Teve problema não, de perda de pontuação nem nada, tá?
Mas teve pessoas que não fizeram. Aí é como eu digo, era uma questão de lista. Então essa aqui era uma questão que era para ser uma pontuação certa para todo mundo já, tá? Bom, aí a terceira é uma questão que envolve aquelas integrais em que a gente usava substituição trigonométrica, né? Aquela história de chamar alguém por seno, ou tangente, ou secante, dependendo do que aparece no integrando, né? De uma raiz de x ao quadrado menos o ao quadrado, ou ao quadrado menos x ao quadrado, ou x ao quadrado mais o ao quadrado. Aliás, desculpa. O ao quadrado menos a ao quadrado menos o ao quadrado, ou o ao quadrado mais a ao quadrado, certo? Aqueles casos que a gente estudou, tá? Aí no caso aqui eu botei três itens, porque aí cada item era para fazer alusão a uma dos métodos que a gente estudou, tá? No caso dessa terceira, eram integrais definidas, então o resultado é o quê? O resultado é um número, tá? E aí, na correção, o que aconteceu? Quando a pessoa resolveu, que deu a resposta numérica, então foi um raciocínio semelhante ao da primeira. Se tiver dado uma diferença na resposta numérica, mas eu observei que essa diferença foi porque a pessoa errou um sinal lá na resolução da integral indefinida, ou um número que multiplica, mas não fosse uma coisa tão diferente do que deveria ser, em um outro caso eu tirei uma pontuação, tirei metade, porque aí eu considerei a resposta da integral, que também já não vai estar certa, né? Já vai ter algum erro lá na solução. E tirei metade porque nesse caso aqui, como tanto no item A, no B e também no item C, a gente tem que a resposta tem que ser um número. Se deu errado a resposta, o que interessa aqui é a resposta numérica, né? O número que aparece no final. Se isso aí está errado, não tem como considerar, porque um número ou é aquele valor ou não é. É diferente de uma resposta envolvendo uma função, que a priori também, se fosse ser bem rigoroso, deveria estar errado, porque não está igual ao resultado correto. Mas nesse caso aqui, eu ainda considerei uma parte da solução para quem resolveu a integral e deu apenas o resultado numérico errado. Se não foi um erro muito grave, eu considerei metade. Se foi um erro grave, deu errado a resposta numérica, mas porque o desenvolvimento da integral também está errado, então obviamente que a questão não teve pontuação, tá? Bom, aí a questão 4, ela é agora sobre aquela parte de frações parciais, certo? Então, nesse caso aí das frações parciais, eu coloquei também de modo a explorar tudo que a gente estudou, né? Que é aquela de dividir em frações parciais, tinha uma que você podia resolver por substituição, tem outra que tinha aquela história de completar quadrado, porque tinha uma parte do denominador que não possuía raízes reais. Então tinha todos esses casos envolvidos nessa questão aí, certo? Aqui eu não estou lembrando agora de nenhuma coisa fora do normal que aconteceu nas soluções, mas houve... Basicamente o comentário aqui é o mesmo da primeira, né? Que quem resolveu, se tiver errado as constantes, quando você vai calcular as frações parciais, se errou as constantes, né? E foi por exemplo, quem errou todas as constantes, eu não considerei a resposta, porque as constantes é o principal para se resolver. Se for um erro não tão grave, né? Errou um sinal lá no final, porque teve gente que errou, porque quando foi substituir uma mudança de variável que fez, quando voltou, substituiu errado. Então, se esse erro foi só um sinal, tudo bem, mas se substituiu a expressão errada, aí eu coloquei errado porque não era aquela, né? Como eu falei, façam com calma porque tem tempo para isso. Então, é um comentário semelhante ao da primeira questão, certo? Para essa quarta. Bom, aí nessa quinta era para determinar se a integral imprópria dada ela era convergente ou divergente, certo? Bom, nesse caso, pessoal, quando a gente estudou integração imprópria, a gente observou que é uma integral que não dá, a gente chama de integral imprópria porque não dá para a gente resolver essa integral diretamente pelas técnicas que a gente aprendeu. A gente tem que usar um artifício que é olhar para essa integral como integral definida, mas que você está calculando o limite dessa expressão quando a variável que você chamar de x, né, que a nossa variável é x, quando x tende para um certo valor, e no final você resolve essa integral definida e no final calcula o limite dessa expressão, certo?
Só que aí, pessoal, tem uma questão muito importante a ser mencionada, que foi o ponto-chave que guiou, um dos pontos-chave que guiou a correção dessa questão 5, tá? Que foi o seguinte: quando você vai calcular um limite, você tem que explicar por que aquele limite dá determinado valor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, no item A e no item B, o problema aqui de sem uma integração imprópria é porque a gente tem um extremo de integração infinito. Então, no caso do item A, essa integral aqui seria o limite quando x vai para mais infinito. Aliás, quando você chama de uma outra letra para não confundir com esse x aqui, o limite quando A vai para mais infinito, da integral de 0 até A, disso aqui. Aí você resolve essa integral, lá no final vai aparecer, vai aparecer um termo lá que vai ser e elevado a menos A vezes cosseno de A, menos, quando você aplicar o teorema fundamental do cálculo no resultado, menos E elevado a menos A seno de A. Aí vai ficar o limite disso. Aí teve gente que disse que não existiu limite, porque a função cosseno e seno, quando a variável vai para infinito, ela fica oscilando, né? Isso é verdade, mas o problema é que você tem que ter em mente que você tem ela multiplicada por uma outra função, que o limite vai existir quando A for para mais infinito, porque E elevado a menos A é 1 sobre E elevado a A. O A indo para mais infinito, E elevado a A vai para mais infinito, porque a função E elevada a A ou E elevada a X, ela é crescente, né? Então, como a gente tem um limite aí de um quociente, onde em cima dá um número que vai ser constante igual a 1, e embaixo o denominador está indo para infinito, isso vai para zero. Então você vai ter, na verdade, que E elevado a menos A cosseno de A, o limite disso quando A vai para mais infinito, é o produto de uma função que vai para zero e a outra não tem limite. Tudo bem, mas ela é limitada. A função seno e cosseno, elas são limitadas no intervalo de menos 1 a 1, os valores que ela assume. Então o limite dessa parcela aí desse produto, a gente sabe que é zero. A gente estuda esse resultado lá no cálculo 1. O limite de um produto de funções, quando uma vai para zero e a outra vai para limitada, o limite do produto vai para zero, mesmo que o A ou o X lá esteja tendendo para mais ou menos infinito. Isso ainda continua válido, tá? Então esse era o grande ponto, certo? E nesse caso. E também no caso do item B, assim como no caso do item B, tinha que também justificar porque é que o limite lá dava, até porque nesse caso do item B, vai ficar uma situação lá que você vai ficar um limite de um produto onde tanto uma parcela quanto a outra vai para mais infinito. E nesse caso você sabe dizer o que é que vai acontecer, entendeu? Mas quem resolveu essas integrais sem justificar porque é que os limites davam o valor que foi colocado, isso aí se o limite estava pelo menos escrito corretamente, eu ainda considerei metade desde que o resultado estivesse correto, certo? Mas se errou alguma coisa na solução, enfim, aí também é aquela história, aí o resultado, aí a questão não vale pontuação alguma, certo? O problema, acho que mais também de atenção que faltou para algumas pessoas foi do item C e do item D. Por quê? Porque no item C a gente tem o que a gente chamou daquele tipo de descontinuidade mista, porque se você observar, a gente tem um limite de integração indo para infinito, mas você também tem nesse outro extremo de integração aqui, ó, a função ela não está definida, ela é descontínua, ln de zero não existe. A gente sabe que o limite do ln de x quando x vai para zero pela direita é menos infinito, mas ela não está definida no zero. Então nesse caso aqui, essa integral, você tem que resolver ela como, você tem que quebrar na verdade, né? Aquela história que a gente faz a quebra, então você podia escrever, sei lá, como uma integral de 0 a 1, né? E já aplicar o limite aí, seria o limite quando A vai para zero pela direita da integral de 0 até 1, disso aqui do ln de x, mais o limite quando B vai para mais infinito da integral de 1 até B de ln de x dx. Aí você teria que resolver, no caso aí, duas integrações impróprias. Teve gente que só enxergou que era integração imprópria por conta disso aqui, do extremo de integração superior, que aí é ilimitado. Mas nesse caso está errado porque você está desconsiderando justamente que não dá para calcular a função logarítmica, que ela vai aparecer, o ln de x, a integral disso aqui é x ln de x menos x, então você vai calcular ln de x no zero, que não existe. Teve gente que disse que era uma indeterminação. Não é uma indeterminação, não existe. Então essa questão, porque é descontínua. Então na verdade não é indeterminação, e disse que a integral não podia, era divergente porque não podia dizer o que ia acontecer. Não, isso está errado, porque você pode dizer o que vai acontecer. Justamente interpretando isso como
substituindo 0 por uma letra e pegando o limite da letra quando ela vai para 0 pela direita, certo? E no caso do item D, também eu acho que muita gente não percebeu que tem um problema aí de descontinuidade também, tá? Que é aonde? No 1, né, como a integral aqui é de meio a 2, então você está integrando nesse intervalo, o 1 faz parte desse intervalo de integração. E ln de 1 é 0, então a função 1 sobre z ln de z elevado a 1/5 não é contínua no 1. Então essa integral aqui você não resolve ela de... Você pode até resolver, que nem a gente viu em sala que alguns dá para resolver, mas só que a resposta está errada. Porque a gente está justamente não está levando em consideração que a função é descontínua num ponto dentro do intervalo, que é o que acontece aqui. Essa função é descontínua num ponto dentro do intervalo, então você tem que quebrar isso aqui no integral, seria integral de 1 meio até a, onde o a tende a 1 por valores menores do que 1, então pela esquerda, né, dessa função, mais aí a integral de b, ou de outra letra que você quiser chamar aí, o BTD na 1 pela direita até 2, da mesma função. Então quem resolveu direto isso aqui, não lembrou, não observou essa questão de descontinuidade, está errado, certo? Então esse item C e esse item D, eles requeriam um pouquinho mais de atenção, tá? Na resolução deles. Mas aí, como eu falei, o principal também era quando fosse calcular, além disso, enxergar qual tipo de integração imprópria você tinha naquela situação, era de você calcular o limite que aparece devido a essa integração imprópria, de forma correta, né? Não é só dizer que é isso, porque desse jeito fica muito bom, né? Você só dizer o limite é esse, mas por quê? Então, lá dizia no início da prova, justifique. Então, se eu coloco só que um determinado limite é igual a um certo valor, eu não estou justificando, né? Pelo menos, no caso aí, era justificar por que dava aquele valor. Não precisava fazer conta, usar definição, nem... Era só fazer esses argumentos como eu argumentei no caso do item A, certo? Bom, aí, desculpem, deixa eu voltar aqui. Bom, aí a sexta questão era... Eu ainda pensei em colocar mais alguma coisa sobre funções hiperbólicas. Eu digo, não, mas eu vou colocar pelo menos uma que... para eles ficarem com essas identidades, né? Para ficar com essa ideia de funções hiperbólicas em mente. Então eu resolvi não colocar nada que envolvesse integração, derivação, e coloquei só para provar umas identidades que também, uma parte delas era da lista de exercício, tá? Então assim, pessoal, todas essas identidades eram muito simples de resolver, porque todas elas vocês podiam fazer. Duas delas eram mais simples, se a gente quiser observar isso, no sentido de que bastava você desenvolver um lado da igualdade, você chegava imediatamente no outro, que é o item B e o item C, tá? Porque no caso aqui do item B, se você não lembrasse qual era a fórmula da tangente hiperbólica de x, mas era só escrever que tangente hiperbólica é seno sobre cosseno, e você ia desenvolver essa conta e ia chegar nisso. E aqui também nesse da tangente do ln, mesma coisa, se não lembrasse que a tangente hiperbólica já é uma determinada expressão, né? Você poderia... Porque na verdade a tangente hiperbólica, se você lembrar de seno sobre cosseno, vai ser elevado a x menos elevado a menos x sobre elevado a x mais elevado a menos x. Mas enfim, de qualquer forma, se não lembrasse, escrevia como seno sobre cosseno, substituía e chegava imediatamente, tanto no item B como no item C, do lado direito da igualdade. O item A e o item D, não sei, mas nesse caso talvez, até para facilitar, encurtar mais a conta, talvez, enfim... você podia calcular o item, esse lado, calcular esse, como aqui também fazer isso e comparar, como muita gente fez dessa forma, certo? Teve algumas pessoas, não sei se foi, mas aconteceu isso. Teve quem tentou provar isso aqui usando indução. Primeiro, não é necessário, apesar de que pode ser usado, porque a gente está falando aqui de esse n, ele é um inteiro positivo, né? Mas eu sei, o que aconteceu na verdade é que quem tentou fazer acabou usando o argumento de forma errada. Então nesse caso a questão foi anulada, não foi porque se tentou usar o princípio de indução, não, é porque não foi usado de forma correta, tá? Apesar de que não era necessário, mas quem quisesse usar, podia usar, dava certo também, só que a pessoa não soube argumentar da forma correta, e aí acabou invalidando a questão, certo? Então essencialmente é isso que eu tenho para dizer
dessa questão 6. Não tem muito o que comentar a respeito, tá? Teve algumas pessoas que usaram alguns tipos de igualdade, mas eram coisas simples que não precisavam provar, então eu considerei, tá? Que era imediato realmente, certo? Como por exemplo, que cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x é elevado a x. Eu já usou disso aí que se você pegar isso aqui e elevar a n, vai dar o e elevado a nx. Então, nesse caso, tudo bem que essa do cosseno hiperbólico, mais seno hiperbólico, eu acho que tinha na lista, então eu acabei considerando, certo? Mas, essencialmente, era isso que eu tinha para comentar essa questão 6, tá? Bom, aí as demais questões agora, elas têm relação com o conteúdo de volume, né? Então, por exemplo, a questão 7, ela pede para a gente determinar, essa questão é uma questão de lista, certo? Essa eu me lembro bem que determine que é possível representar por um número a medida da área da região limitada pela curva cuja equação é y igual a 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz quadrada de x pela reta x igual a 1 e pelos eixos x e y. Mas que essa mesma região não é possível representar para essa região, quando a gente rotaciona ela em torno do eixo x, não é possível representar por um número finito o volume do sólido obtido, tá? Então você tem que fazer duas contas aqui, calcular a área e observar se isso é um número e depois tentar verificar aqui para o volume se isso é um número ou se não, tá? O que aconteceu aqui, essencialmente, é que teve pessoas que erraram porque aqui é uma questão que envolve integração imprópria, tá? Porque quando você vai resolver essa questão, quando você faz o esboço lá teve gente que esboçou errado, teve isso também, certo? Então, assim, quem fez o esboço da região de forma errada, obviamente que a questão vai dar errado, porque se você esboçou a região errada, você vai calcular um integral que não representa o que de fato a gente deseja encontrar, certo? Então, a primeira coisa que tinha que ser feito era o esboço de forma correta, tá? Até porque, como eu falei, quando a questão não dá a função direitinho pra gente e tudo, né? A gente tem que fazer o esboço da região para justamente entender o que é que a gente está procurando calcular, né? Qual integrando, o intervalo, enfim, para calcular a área ou o volume, ou o que quer que seja que a gente queira calcular em termos daquela região, tá? Então, aqui o que foi que aconteceu? Essa integral, tanto para o volume como para a área, é uma integral imprópria, porque essa função, ela vai, quando você faz o desenho da região, né, você vê que o intervalo vai ser aonde? O intervalo vai ser de 0 até 1, tá? Só que, na verdade, essa função aqui, como é 1 sobre x, ela não vai atingir o valor 0, né? Porque não existe um valor de x aqui que a gente substitua que faça com que o y dê 0. Né? O que vai acontecendo, na verdade, é que à medida que o x ele vai tendendo para... Aqui no caso, para o y tender para 0, era só se o x ele tendesse para menos infinito. Mas lá no caso a gente pega essa função aqui, né? Ele diz que o que é limitado pela reta x igual a 1 pelos eixos x e y. Então quando você faz lá o desenho, vai ser uma coisa assim, né? Porque a função raiz quadrada de x, o gráfico é algo assim, mas quando é 1 sobre, aí tem uma inversão no comportamento, né? De modo que quando você olha para o eixo x, né? O eixo y, desculpa, né? Ele quer acima do eixo x, do eixo y também, e limitado pela reta x igual a 1. Então, essa integral, o intervalo de integração dela vai ser de quanto? Vai ser de 0 a 1, tá? Só que, na verdade, a função ela não assume valor 0, porque, como eu disse, não tem nenhum valor de x quando você faz o esboço, né? Que você tem um plano, ela vai ser uma coisa assim, né? Ela vai passar ela vai assintotar ao 0, na verdade, que é justamente quando aliás, quando o x vai para 0, desculpa, né? Porque ela é limitada pelo eixo y, pelo eixo x e pela reta x igual a 1. Então, o que vai acontecer aí é que quando o x ele vai tendendo para 0, o que é que acontece com a função? 1 sobre raiz de x vai explodir,
E quando o x vai crescendo, o y ele vai se aproximando de zero. Então essa nossa função ela tem um comportamento assim, né? Então quando eu olho a limitação aqui no eixo x e pela reta, pelo eixo y e pela reta x igual a 1, vai ser, o intervalo de x vai ser de quanto? De 0 a 1. Só que no zero a função não está definida, então você tem que resolver usando integração imprópria, tanto para a área como para o volume, tá? E aí o que aconteceu, primeira coisa é isso, quem fez o esboço errado, então, ou quando colocou lá na integral os limites de integração e errou, a integral já está errado, o resultado, né? E teve gente que fez o esboço correto, mas quando foi resolver, não resolveu certo porque não enxergou, alguns enxergaram que era integral imprópria, tentou resolver de forma direta, certo? Enfim, então ocorreram essas coisas. Quem enxergou como uma integral imprópria, com um intervalo correto de integração e resolveu ok, né? Porque no caso aqui, já estou dizendo que determine que é possível. Então no caso da área já está dizendo que vai existir a área dessa região, né? Aí pergunta se o volume vai existir. No caso do volume é que não vai existir, certo? Porque no volume a integral vai dar a integral de... A função vai ser 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado, da integral de 1 sobre x, que é o ln. Aí como vai ser o ln calculado aí de 0 até 1, pegando nos lugares do 0 um certo a, fica o ln de 1 menos o ln de a, onde o a está indo para 0 pela direita. O ln de 1 é 0 e o ln de a vai para menos infinito, isso vai para mais infinito. Mas no caso do volume, ele vai existir, certo? E vale 2 no caso da área, certo? Então era o volume que não vai existir quando você for resolver a integral, tá? Pronto, então era isso. No caso da oitava, né, era para achar também o volume obtido pelo sólido de rotação gerado, o volume do sólido de rotação gerado por uma determinada rotação, pela rotação de determinada região do plano, né? Então do eixo y, da região limitada que pela reta que passa por esses dois pontos e pelas retas y igual a 3, y igual a 7 e x igual a 0, tá? Então assim, nessa questão aí, pessoal, o principal era você encontrar a equação dessa reta, que no caso aí dá pra gente encontrar facilmente porque é dado dois pontos em que pelos quais a reta passa. Aí assim, tinha que explicar como você resolveu, por que você está fazendo aquilo para encontrar a função. Então, por exemplo, uma forma era fazer, né, igualar, você ia ter duas igualdades satisfeitas pela reta em relação a esses pontos, né? A reta ia ser do tipo, sei lá, x mais b, você ia ter que achar o a e o b. Aí você sabia que a vezes 1 y é igual a x mais b, desculpa. Então, como ela passa por esse ponto, você sabia que 3 era igual a vezes 1 mais b, e pelo outro você sabia que 7 era igual a 3 vezes a mais b. Aí você consegue, uma forma de encontrar era essa. Que isso dá um sistema linear que você pode observar, ver em termos de um determinante, mas se fosse fazer usando determinante, tinha que explicar, né? Porque ninguém nem disse, é a equação de uma reta, então a gente pode usar. Então assim, se a explicação não ficou legal e a pessoa fez a conta correta, eu tirei só 1/10, certo? Se errou a equação da reta, obviamente que a questão também não vai estar correta, ou intervalo de integração, enfim. E tinha que ter em mente que aqui diz que é em torno do eixo y. Então, quando você encontrar a função, você vai encontrar a função geralmente em termos do x, y igual a x mais b. Como você vai fazer em torno de y, aí você naturalmente faria o quê? Isolaria o x em termos do y, né? Se eu tenho que y é igual a x mais b, então eu tenho que x é igual a quem? Y menos b sobre a, né? Tudo y menos b, tudo isso sobre a, tá? E aí você integrava, tá bom? Pronto. E essa daqui era tranquila, essa questão. Só tem que ter cuidado com essa questão de lidar corretamente com a equação da reta obtida, tá? Aí a nona pede para achar o volume gerado pela rotação em torno do eixo x da região limitada pelo laço da curva cuja equação é essa daqui, tá? Pessoal, nessa questão aqui tinha que fazer o esboço do gráfico da curva. Era imprescindível para você saber o que é que você estava fazendo, o que é que você precisava calcular, né?
E ele ainda dá uma dica, né, pelo laço. Mas aí você pode pensar assim, mas e como é que esse laço ele tá no plano? Porque, por exemplo, se esse laço ele estiver todo acima do eixo X, você vai ter uma forma de calcular. Se esse laço, uma parte dele está acima e outra abaixo, você tem outra maneira de calcular, né? E, assim, quem fez o esboço, eu ainda pensei, bom, como é que a pessoa sabe que o esboço da curva é esse, né? Então, quem fez o esboço, pelo menos o esboço que realmente do que deveria ser a região, eu ainda acabei considerando, tá? Eu ainda acabei considerando o desenho, certo? Então, nesse caso eu não fui muito rigoroso na questão de que